Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA. Um lugar que eu trago convidados para trocar ideia, para a gente poder prosear um pouquinho, né? E mostrar o que a gente tem feito da vida, que de repente você pode testar no seu mundo aí e ver se funciona para você também, né? E hoje eu trago uma provocação que esse meu querido amigo aqui até fez uma postagem da Brené Brown, dizendo que ela disse o seguinte: as pessoas não estão bem. E aí, uma era onde os executivos, os times são muito exigidos, principalmente para bater meta, muitas vezes não realistas, né? Com o uso da inteligência artificial sendo exigido cada vez mais. E aí onde entra a tecnologia que talvez devesse liberar o humano para o seu potencial ou para se tornar robôs exaustos, por assim dizer, né? E eu trago uma pessoa que é especialista em traduzir tecnologia em resultados de negócio, só que sem perder a alma. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Reinaldo Nogueira. E ao invés de eu te apresentar em detalhes, fique à vontade, como a gente fala lá em Minas, né? É filho de quem, mexe com o quê, né? Fica à vontade para se apresentar, meu querido. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Maravilha, Daniel, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer a gente conversar e trazer à frente, à luz aqui, um assunto que preocupa tanto a gente, né? Invariavelmente estamos falando de saúde mental, né? Então, isso tem que ser considerado. Eu sou Reinaldo Nogueira, professor há 36 anos, no ano que estamos falando aqui, né? Vamos ser, normalmente é atemporal, mas vamos ser temporais aqui, né? Em 2026, aqui eu tenho 36 anos de carreira universitária, né? Sendo que os últimos 14 anos eu tenho focado mais em programas de pós-graduação, na ESPM, na USP, Exalc, IBMEC, PUC de Porto Alegre, professor convidado eventualmente lá, os programas de pós-graduação da FATEC, como falei também, IBMEC e outros por aí, né? As pessoas perguntam, né, Daniel, poxa, mas você só dá aula, você não trabalha, não, né? É um túnel que não dá para engatar ré, né? Eu tenho uma carreira executiva, fui executivo global da Oracle, trabalhei na Oracle norte-americana por 6 anos, né? Então a sede é no Vale do Silício. De lá fui para PepsiCo, indústria alimentícia também, sede norte-americana e sede brasileira. Apoiei o lançamento, inclusive aqui no Brasil, da H2O. De lá fui ser executivo, passei uma carreira executiva no Grupo Abril, tive a honra e o privilégio de trabalhar com o Dr. Roberto Tivita, fundador ali do Grupo Abril, um dos fundadores, e no auge da minha carreira, no auge da Abril, eu decidi sair para empreender. E há 18 anos eu montei a TI 360, que dá uma visão 360 graus para a tecnologia da informação. E é como você falou, Daniel, procurando traduzir tecnologia em negócios, trazer isso para o campo da prática, da simplicidade que deveria ser a prática, né? Por formação, eu sou administrador de empresas. No mestrado, eu sou mestre em engenharia de produção, com ênfase em alta tecnologia, e tem alguns outros cursos de pós-graduação na bagagem, né? Fiz uma extensão na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, sobre inovação. Fiz uma extensão recente, no ano passado, também, na Universidade Hebraica de Israel, sobre inovação também. E assim a gente vai seguindo para poder sempre estar atualizado aí, né? Aquela frase antiga, para concluir minha fala, ainda bem que ela não existe, né, mais, né? Aquela frase, terminei meus estudos, né? Isso não existe mais, né? Então, aqui estou, novamente, obrigado aí pelo convite. Nossa, quanta coisa, meu rei, quanta coisa. É interessante que eu percebo um pouco de semelhança entre nós dois, né, em relação ao mundo corporativo, né, em relação a essas questões. Eu estou há bem menos tempo no mundo acadêmico, mas aprender e ensinar sempre foi algo que esteve presente na minha vida inteira, né? Inteira. E essa questão que você trouxe da Oracle é curioso. É, Quando eu comecei na área de tecnologia, uma das minhas vontades era algum dia trabalhar na Oracle. Eu nunca trabalhei na Oracle, mas eu atuei muitos anos desenvolvendo soluções com banco de dados Oracle,
né? Olha aí que legal. Escrevendo PLSQL, funções, packages, procedures, desenhando bancos de dados. Tanto é que eu entrei na ESPM como professor, dando aula de database e BI. Olha que Olha, curioso. sabia disso. Pois é, no curso do Aníbal, né? Aníbal, professor Aníbal, grande querido. Exatamente. Então a gente tem algumas coisas em comum e a área que eu mais atuei em tecnologia nas empresas foi com CRM. Então quando você fala visão 360, para mim cai como uma luva porque na área de gestão do relacionamento com o cliente, né, Customer Relationship Management, a gente sempre usa esses três números, né? Uma visão 360 que é o que nos ajuda, de certa maneira, a ter uma visão de várias perspectivas, né? Perfeito, perfeito. É muito bacana isso. E para começar a esquentar, como a IA tá na moda e a gente trabalha com IA, e brincando aqui entre nós dois, né? Acredito que você também poderia até brincar com essa frase que eu costumo brincar. Eu falo assim que eu mexo com IA desde a época que não chamava IA. Porque a gente mexe com estatística, com banco de dados, com Sim, visões, que se tornou, marqueteiramente dizendo, bem, como inteligência artificial, né? E para começar uma provocaçãozinha de brincadeira aqui, se a inteligência artificial fosse uma comida, qual comida seria e o que faria você escolher essa comida? que pedrada, hein? Vamos lá. Se ela fosse uma comida, ela seria uma comida muito eclética. Ela seria uma mistura de comida indiana com comida javanesa, com comida norte-americana, com a pimenta, o spice norte-americano, com uma maravilhosa comida mineira. Eu sou filho de mineiro, eu nasci aqui em São Paulo, mas sou filho de mineiro. Então, minha falecida mãe era uma mestre, uma mestrina na cozinha, né? Então, assim, eu acho que seria uma mistura de sabores e não posso dizer odores, de fragrâncias, né? Eu acho que essa seria uma combinação para mostrar o que é a IA, né? Até ela adquirir uma personalidade. Eu entendo que a nossa inteligência artificial, no formato que ela está sendo usada hoje, ela não tem uma personalidade definida ainda. Qualquer coisa é qualquer coisa no mundo da inteligência artificial. E mar aberto é muito perigoso. Você pode ir para qualquer lugar. Tem aquela teoria do oceano vermelho e oceano azul, né? O oceano vermelho está muito fechado. É como as telecoms, por exemplo, né? Saiu oficialmente hoje nos jornais de negócio a falência oficial da Oi, né? Então, o que nós temos agora aqui é, claro, Vivo e TIM. São as três que operam nesse sistema. Não tem espaço para mais ninguém, né? Esse é o Oceano Vermelho. O Oceano Azul, ele é repleto de oportunidades. Qualquer taxa de crescimento ali, como os carros chineses chegando no Brasil, está na faixa de 2 dígitos ali, 11, 12% de crescimento. Quem já está pré-estabelecido, o crescimento é de 0, nada, você já ganha aí uma viagem para Paris com a família, com tudo pago, né? Se você vender e crescer nesse ambiente tão concorrido que é o Oceano Vermelho. Por que essa volta toda? É porque a IA hoje ela está muito navegando ainda, está bem navegando, melhor dizendo, no Oceano Azul. É um espaço totalmente aberto que a gente, de fato, não sabe onde vai dar. Essa identidade de marca ou até essa personalidade da IA ela não apareceu tão claro ainda. É um negócio bacaninha, todo mundo gosta, acha muito bonitinho, mas ainda não virou aquela coisa do negócio. Né? É muito bacana, todo mundo quer sair na frente, todo mundo quer postar. Eu tenho uma empresa de US$ 1 milhão com 3 diretores que são, na verdade, um agente de IA. É isso mesmo? Será que de fato não tem nada escondido? Ou é a manchete ali para. Antigamente falava manchete, né? Aquela manchete para chamar atenção. O que está acontecendo de fato, né? Então, eu ainda acho que é uma comida de diversos sabores. O nosso Masterchef aqui diria claramente que é uma comida que não tem uma personalidade. São vários sabores maravilhosos, alguns deles, mas sem personalidade ainda.
Adorei sua definição e a mistura de sabores e fragrâncias. Show de bola. Adorei, adorei. E, meu querido amigo, a gente se encontra na sala dos professores, a gente troca ideia e a gente encontra, inclusive, alunos em comum, né? Sim. É, e eu queria saber de onde surgiu a história, meu caríssimo nobre senador. De onde veio isso, né? E como isso repercute e o que quer dizer. Vamos perguntar para a IA, né? Vamos lá, eu posso encontrar um aluno em junho de 2025 e dar aula para ele, tá? E aí eu reencontro em agosto de 2026. Provavelmente, vamos por ordem aqui, ele não vai lembrar a disciplina. Você deu aula para mim, estou tentando aqui lembrar disciplina tal, vamos por aí. Segundo lugar, ele vai errar meu nome, ele vai me chamar de Reginaldo ou Ronaldo, ou aquele professor. Muito bom! Nunca de Reinaldo. Agora, nobre senador, ele não vai esquecer jamais. Boa! É uma marca registrada. Nobre senador Daniel Mendes, como vai Vossa Excelência? E aí a pessoa está falando, a outra cruza, eu já falo no meio da sala de aula, calma lá, aqui nós temos um conselho de ética. Eu dou show, como se fosse no Senado. Nós temos um conselho de ética aqui. Respeite, por gentileza. Esse conselho de ética aqui prima pela excelência. Então, Vossa Excelência, cale-se nesse momento. A pessoa, tudo bem e tal, né? Aí o outro, eu tenho o direito de colocar a minha expressão data vênia, não sei o que e tal. Então, a pessoa acaba entrando na brincadeira, mas é para justamente ser uma marca registrada para que as pessoas possam lembrar e fazer as suas conexões mentais. Você pode esquecer a disciplina, pode esquecer meu nome, mas nobre senador, você não vai esquecer. Muito bom, eu adorei, adorei. Eu vou fazer um preâmbulo aqui de brincadeira, porque que eu entrei nisso, inclusive, além de lembrar dessas histórias, ouvindo dos próprios alunos. Estávamos no Conar a semana passada, né? Uhum, isso mesmo. E uma ilustríssima senhora chamada Patrícia me comentou sobre essa questão do nobre senador, falando para provocá-lo. Exatamente, nobre senadora Patrícia Aparecida Santos. Pois é, pois é. Então, esse elemento me surgiu e eu falei assim: eu não posso deixar de fazer essa pergunta de forma alguma, né? De forma alguma. Executiva de contas lá na SPM, né? Exato. Então, ela cita muito isso, né, com os alunos, com os clientes e tudo mais, o pessoal acaba sempre comentando também, né? Olha, teve uma disciplina que vocês deram aqui num programa de mentoria aqui na empresa, poxa, eu me lembro o nome dele e tal, mas é o senador. Ah, o pessoal lembra na hora. Muito bom, muito bom. Adorei, adorei. E meu querido, você vem de uma formação de administração e com Isso. uma visão muito forte associada à tecnologia, por assim dizer, né? Aham, isso mesmo. O que fez, apesar da área da administração ser uma área que tem uma visão mais humana, qual foi o ponto de virada? Talvez tenha um ponto de virada, ou talvez tenha uma história para contar, que fez você perceber que a chave do sucesso está nas pessoas e não em códigos frios, por assim dizer, né? Vamos lá. Eu tenho uma característica assim, acho que foi um certo inconformismo com a forma de agir das coisas, né? Uhum, E nunca é um motivo só, Daniel. Na prática, foram várias coisas, é um mosaico, eu diria, que monta uhum, essa figura. São várias pedrinhas aqui, né? Então, a cada momento, uma coisa que me chamou a atenção, olha, eu faço assim mesmo, tá? É assim, porque tem que ser dessa forma. Poxa, mas é uma pessoa, né? Problema dela, né? Como assim? Dela, tal. Então, eu comecei a enxergar, assim, muita impessoalidade nas coisas, né? Impessoalidade em vários quesitos, né? E essa impessoalidade começou a chamar a minha atenção, né? tá. No dia a dia, eu costumo repetir que nós temos 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. Sim.
É gente engajada com regras de negócio, que são os processos, e produtos, que é o conceito amplo de marketing, que é o que eu vou colocar no mercado, né? E aí, esse P de pessoas, Daniel, começou a ficar muito desbalanceado, muito desbalanceado. Mas, como eu te falei, não é de agora isso, né? A coisa vem ao longo do tempo, né? Eu comecei a trabalhar na década de 80, especificamente em 1980. Eu tinha 13 para 14 anos na época e já era CLT. Então, pois é, mas eu não sou aquele cara que fala, comecei a trabalhar cedo e estou bem aqui, não me afetou em nada. Afeta, sim, perdi minha juventude, perdi minha adolescência, o pessoal tudo brincando na rua lá, e eu voltava do trabalho e ainda ia para a escola ainda, comecei a estudar à noite aos 13 anos de idade, e parecendo um zumbi, né? Porque dormia 3, 4, 5 horas por noite só, né? Caramba, sim. Era a vida. Eu venho de uma família, graças ao bom Deus, nunca passamos fome, né? Mas uma Uhum, família muito simples, com poucas posses, uhum, morando em casas muito simples, então a gente nunca teve posses, né? Então uhum. tudo ali era muito bem contado, né? Então trabalhar cedo era uma questão de sobrevivência, né? Então vai trabalhar, mas o meu pai sempre falava, seu Rubens, né? Estuda. Você pode perder tudo, ninguém tira o estudo de você, né? Então, eu acho que são pequenas fases da vida aqui que foram traduzindo ao longo do tempo que o fator humano é importante, por mais óbvio que pareça, né? E aí, eu lembro que numa passagem na década de 80, quando eu comecei a trabalhar, por isso que eu estou citando isso, uma indústria que eu trabalhava, uma pessoa falou, né? Não posso abrir exceção para tal pessoa. Imagina se todo mundo na empresa quisesse a mesma coisa, né? Estatisticamente, isso não iria acontecer. Uma, uma empresa de 2.000 funcionários, nem todo mundo vai pedir para sair mais cedo, né? Sim, Porque tem um problema familiar ou uma tragédia familiar, seja lá o que for. Isso foi acumulando ao longo do tempo, ao ponto que eu comecei a perceber, de fato, que gente é o diferencial, sempre foi. sim. E nós temos que trabalhar muito mais liderança hoje em dia, que eu costumo dizer, ô Daniel, que é um Y. Você que está ouvindo aqui ou nos assistindo, né? Procure imaginar a letra Y, tá? A letra Y, de um lado tem um liderança, tá? E do outro lado tem o gestão. Liderança está para pessoas e gestão para processos. Nós não podemos gerir pessoas. A regra de negócio, lembra pessoas, processos e produtos? A regra de negócios, ela está para pessoas, né? Então, é gestão de pessoas. Agora, pessoas querem, gestão de processos, perdão. Pessoas querem ser lideradas, Sim. engajadas, motivadas, né? Por isso que o apelo pessoal é muito forte quando a gente fala o apelo de gente é muito forte quando a gente fala de liderança, né? Eu Sim. sou apaixonado por esse tema, então isso explica em partes aí porque que sempre tem gente no meio do caminho aí. Que legal, que legal. E quando a gente olha até para a postagem da Brené Brown, que ela diz que as pessoas não estão bem, né? Uhum. Você e eu, a gente vem aí e ainda atuamos, digamos assim, no mundo corporativo que tem essa pressão por resultado, meta, etc. Na sua visão, por que essa busca por resultados imediatos está custando a saúde mental e emocional dos líderes? E o que a gente pode fazer, inclusive como professores, mentores e influenciadores, né, até certo ponto, dos ambientes nos quais nós somos inseridos, né, para que as pessoas possam mudar esse cenário, aliviar esse cenário? Vamos lá, fazendo a descrição inclusiva aqui para quem está ouvindo ou quem não pode ver, né? Eu estou com um aparelho celular na mão aqui. Uhum. Com aparelho celular. Eu acho que ele explica uma boa parte disso. Não sou contra celular, não sou contra mídias e redes sociais, de forma alguma. Acho que tem que ficar bem registrado isso. Porém, e sempre tem um porém aqui, os ciclos estão diminuindo e a disputa pela atenção está muito forte, o que leva à provocação da Brown aqui, né? O que está acontecendo é o seguinte, pelo menos uma visão que eu tenho, modesta visão que eu tenho, basicamente é o seguinte, né? Nós estamos nos provocando ao imediatismo de absolutamente tudo, sem separar o que é prioridade e o que é urgência. A prioridade, ela é singular. Aquilo que eu tenho que fazer é inegociável. Eu
continuarei no horário que nós estamos fazendo aqui, eu ainda tenho coisas a fazer aqui hoje. Por quê? Porque é prioritário. Ah, mas você deixou em cima da hora. Não, eu programei para hoje. Uma prioridade, ela pode ser programada, ela pode ser inserida, porque veio assim de maneira inédita aqui, extraordinária, mas tudo bem, ela é uma prioridade, ela é singular. E a urgência, ela é plural. Olha que comparação, que complemento, mais do que uma comparação. Daria para fazer uma camiseta, né? Para ir para eventos. Aliás, eu vou fazer isso. Tem meu Adorei. compromisso em público aqui. Fazer uma camiseta preta, escrito em branco aqui, bem chamativo, né? Uma camiseta bacana mesmo, né? Escrito assim: a prioridade é singular, a urgência é plural. Então, isso ganha uma frente muito valiosa para dizer o seguinte: na medida em que nós identificamos o que é prioritário, você comunica para a empresa inteira o que é prioritário. Por exemplo, o Daniel está trabalhando num projeto de integração de CRM com inteligência artificial na empresa, tá? Ele tem 2 meses pela Uhum. frente, tá? Então, provavelmente você vai fazer uma separação na tua agenda, onde 50% do teu dia atende a prioridade, 40% atende o que é urgente e 10% é extraordinário, aquela coisa que aparece que não tem controle nenhum Sim, regimental, tá? Então fica uma linha 50, 40, 10, né? Na medida que façamos isso, né, a empresa está comunicada. Olha, tem um negócio super legal aqui para mandar para o Daniel. Ah, mas não tem a ver com IA e com CRM. Deixa eu programar com calma. Não, vai ter um evento agora, sexta-feira. Acabei de ganhar o ingresso, evento global que fala de IA aplicada à jornada do cliente e CRM, né? Está na linha dele, eu tenho que falar com ele, isso aqui é prioritário. Ô, Daniel, dá uma parada aí, ganhei um voucher aqui, custa R$ 12.000 para entrar, tá? Ganhei um voucher free, é para você, tá? Você tem que ir lá, é a tua cara, é o projeto que você está fazendo aqui. Você percebeu? Só que hoje está tudo no lugar comum, tudo junto. Não tem mais o que é prioridade, o que são as urgências, né? As pessoas não cortam um mato alto dizendo isso é prioridade, isso aqui são as urgências, né? Tudo tem que ser feito agora. E aí a saída que as pessoas estão colocando, sabe qual é? Eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Culpa da minha geração. A minha geração, eu tenho 60 anos de idade. A minha geração vendeu para todo mundo que nós somos multitask. É que em inglês fica bonito, multitarefa, né? sim, Então nós somos multitasks, né? E aí a pessoa fica ansiosa por fazer tudo. sim, Daniel, acabou o antes, durante e depois. Antes existia antes do trabalho, durante o trabalho e após o trabalho, tá? Agora é uma parede de fumaça. E essa parede de fumaça, você cruza a qualquer momento essa parede aqui. Então, não é incomum, e deveria ser extremamente raro isso, tá? Mas não é incomum a pessoa ter uma compulsão, não tem outro nome, uma compulsão às 23 horas e 54 minutos da noite para poder olhar o WhatsApp da empresa. sim. Às 13 horas, 1h04 da manhã, deu vontade de ir no banheiro, sei lá, ela volta, ela vai acessar o Teams para ver se aconteceu alguma coisa. E 5h02 da manhã ela responde o e-mail. Para quê? Pra quê? Qual o efeito? Sabe o efeito tirei da minha frente? Sim, Basicamente isso. Nós deixamos de trabalhar em equipe. Eu quero tirar da minha frente. Eu quero fazer rápido. Eu quero deixar bem pronto aqui, né? E é isso que está acontecendo. Então, é na linha da probabilidade o que está levando as pessoas a ficarem dessa forma. E olha, cuidado, como a Brown falou, né? As pessoas não estão bem, é porque nós trouxemos um grau de tudo tem que ser feito agora. E sim, as pessoas estão, para concluir minha fala aqui, elas estão até com a respiração curta. sim, A pessoa está respirando sempre curto aqui, sempre ansioso, sempre eu tenho que fazer alguma coisa tal. Quando vai falar com você, é balançando o pé, agitado, não consegue ficar sem pegar o celular e tudo mais tal. Nós estamos representando isso no dia a dia. Então, velocidade 2.0 no WhatsApp virou normal. As pessoas não. Eu estou falando aqui em velocidade 1.0. Ninguém se comunica em 2.0. É aquela coisa assim, ô Daniel, estamos aqui conversando sobre CRM, o CRM tem que ser colocado rapidamente para a empresa. A gente não fala desse jeito. não, Ninguém fala assim no dia a dia, sem encontrar alguém no metrô. Olá, bom dia, você está indo para onde? Eu estou indo para o trabalho agora. Tenho uma aula para dar à noite, até mais um abraço. Ninguém fala desse jeito. pois Então, é. por que que nós estamos fazendo isso com o nosso cérebro? Eu não tenho a resposta, mas isso, em partes, responde
o porquê que nós estamos empurrando tanta coisa ao mesmo tempo e gerando o mal da vida moderna. Começa com termina com ansiedade. Boa, Ansiedade. boa, boa, boa. Curioso você ter até trazido a questão da respiração, Reinaldo, porque hoje de manhã eu estava conversando com uma grande amiga e ela fez o seguinte comentário para mim. Ah, me passaram que respirar seria uma ferramenta para me ajudar a diminuir minha ansiedade. Aí eu peguei e falei assim para ela: respira para eu ver como que você faz. Aí ela fez assim. Aí eu peguei, falei assim: você me permite fazer um comentário? Você está respirando de uma maneira como se você estivesse numa maratona. Então, o seu corpo não vai absorver, mudar o ritmo em função da forma que você está respirando. Exato. Então, eu vou te dar uma sugestão, se você me permitir. Respire como o Murilo Gun, que é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar, né? Que é um cara Uhum. que tem até fez stand-up comedy. Ele chama de quadradinho de quatro. Você faz 4 vezes, inspirar em 4 segundos, reter em 4 segundos, soltar em 4 segundos e ficar vazio por 4 segundos. Faz isso 4 vezes. Aí você estabelece um processo de diminuir a velocidade do seu sistema, né? E é uma coisa simples, né? Você sabe, e eu vejo isso em várias frentes, né? Eu sei que as polícias fazem isso também em treinamento, então a pessoa está muito agitada, está na correria ali, e aconteceu uma ocorrência e tudo mais. Alguns são treinados a respirar e orientar a própria equipe. Olha, segura. Alguns fazem 7-3-7, parece que fala, respira 3 vezes com intervalo de 7 segundos, aquela coisa toda. Cada um tem uma fórmula aqui, mas o fato é, o quadradinho aí de quatro, seja o que for, é para trazer a menção aqui, que é um dos componentes da nossa funcionalidade, a respiração. Nós É, precisamos orientar o nosso corpo e a respiração está mostrando que está tudo bem, está tudo bem. O teu corpo vai entender, o cérebro vai entender que está tudo bem. Calma, não precisa você ficar desse jeito. Tá? O cérebro vai falar, tem alguma coisa errada. Ele não quer me contar, o cérebro vai pensar por conta própria, né? Então ele ativa mecanismos de defesa, boa. mecanismos hormonais e assim por diante de defesa. Sim, Nós estamos em constante ritmo de alerta. sim. E ainda vimos na internet vários experts, entre aspas, aqui dizendo: não, se você acordar dando tranco de madrugada, é teu corpo dando um sinal para você que só para ver se você está bem, e é teu corpo também dando um sinal para você acordar e vamos produzir, vamos ser do grupo das 4 da manhã. Eu não vou aqui criticar abertamente isso, mas eu vou deixar muito claro que eu não sou a favor disso. Uhum. Nós precisamos do sono. Sim, Imagina, nós sim. precisamos recuperar os animais. Nós não somos do reino digital, nós somos do reino animal. Sim, E no reino animal nós somos bichos. sim. Nós temos necessidades básicas de bichos, né? E uma delas, né, pirâmide humana básica de Maslow, né, que é as necessidades humanas, né, é um bem-estar físico que passa pelo sono. Sim. Algumas pessoas precisam. Conheça seu corpo, Uhum. conheça sua mente, o seu biorritmo. Tem gente que precisa dormir 6 horas, tem gente que precisa dormir 7, tem gente que precisa de 8. Sim. Tá tudo tranquilo isso, conheça você mesmo, né? Só que a pessoa muitas vezes vende aí que, vamos lá, respira rápido e acorda 4 da manhã, já vamos fazer não sei o que e tal. De repente, é o teu ritmo, né? Mas só para finalizar, eu tenho uma brincadeira que você pode acordar cedo, mas depende da hora que você vai dormir, né? Eu tenho um sonho que é dormir no mesmo dia que eu acordo, né? Eu não consegui fazer isso até hoje. Nossa! Então, eu não consigo dormir no mesmo dia que eu acordo. Professor, vida noturna, até chegar em casa, desacelerar e tudo mais, né? É, vou dormir 1h30 da manhã, né? Então, assim, eu não consigo. Aí vai falar para eu acordar 4h30, 5 da manhã? Não, não, eu não vou acordar 4h30, 5 horas da manhã. Não mesmo. Umas 7h30, aí eu acordo.
e vou produzir o dia inteiro, até 1h30 do dia seguinte. E assim vai. Aquelas 6 horas para mim são satisfatórias, mas ao longo do tempo eu fui mudando. Como eu te falei, tenho 60. Antes eu dormia, muito, né, ao longo do tempo eu fui dormindo menos, né. Talvez uma questão de biorritmo aí. Muito interessante essa questão que você trouxe, Reinaldo, que a gente está vivendo num mundo que, da mesma maneira que acaba não usando a palavra prioridade no singular e a urgências no plural, de criar regras como se elas fossem universais, Nossa. né? E além dessas regras universais, colocando pontos como se fosse assim: a gente não atingiu o resultado ainda porque nós não esforçamos o suficiente, Uhum. né? E a gente sabe que nem tudo serve para todo mundo, Sim. e além disso, nós vivemos num mundo, apesar de ter muita lógica em vários aspectos e contextos e Hum. processos, né? Conforme você comentou, os 3 P's: processos, pessoas, Pessoas. processos e produtos, né? Isso. Quando a gente olha para a dimensão pessoa, apesar de também existir lógica nas pessoas, essa lógica é extremamente mais complexa de um ponto de vista de avaliação e de causa e efeito, por assim dizer, Exato. né? Tanto é que no marketing, nós que damos aula até na ESPM, que é a escola de marketing, né? Aham. A gente sabe que para validar se um produto vai dar certo ou não, nós precisamos criar hipótese e testar, Exatamente. Isso né? mesmo. É. Porque, e mesmo criando a hipótese e testando, ela não é uma regra absoluta para 100% do nosso público ideal, né? Definitivamente não. Ela vai gerar identidade a um grupo de pessoas que, segundo aquele processo que foi criado, aquele gatilho, aquele gancho, etc., as pessoas se identificam. Mas vai ter um monte de outras pessoas que poderiam estar dentro daquele CP, daquele cliente ideal, né? Que não entra, não morde a isca, vamos brincar assim, né? E até conectando nesse sentido e nesse aspecto. Na sua percepção, Reinaldo, até olhando para um mundo ESG, para uma visão de ambiente, impacto social, governança, você até fez uma postagem falando no evento da Anshan de governança, né? De uso da IA até como uma sombra, por assim dizer, né? Uhum. E eu queria saber de ti, nessa visão de conexão humano-máquina, inclusive, nesse aspecto, como que a gente pode criar um ambiente através do qual nós tenhamos aí uma transparência e uma colaboração humano-máquina que seja, digamos assim, ecológica, que seja sustentável. Qual é a sua perspectiva nesse aspecto? Foi muito complexa a minha pergunta, Não, viajei um não, pouco. mais uma pedrada, mas vamos lá. Só recuperando um ponto da pergunta anterior aqui, muitas metas são colocadas, elas são chutadas, isso me chateia muito. Simplesmente, qual a meta? A meta é vender, sei lá, 5 milhões para o vendedor, tá? Aí as pessoas chegam lá, né? Aí chega, para o ano que vem, coloca 11 milhões. Mas de onde você tirou isso? Não, quem faz 5 faz 11. E fez fácil esses 5 aqui. Então, eu deveria ter negociado mais, deveria ter colocado mais, né? E não tem nenhum senso, não tem uma lógica, não tem nada. Simplesmente expõe o grupo ao estresse absoluto, né? E começa as batidas fortes, lá em Q1, Q2, Q3, Q4, né? No quarto trimestre ali. Olha, está longe de bater a meta. Aí dá 8 milhões, né? Aí alguém fala, puxa, você ficou super chateado, né? Não, não fiquei, não. Eu sabia que eles não fariam 11. Eu estou batendo forte, que se eu falasse 5 novamente, eles iam fazer 4. Então, eu joguei 11 para fazer 8 mesmo. Eu esperava que ia dar 6,5, deu 8, está mais do que bom. Então, isso é perverso.
Eu não tenho outro nome para usar. Isso é uma perversidade tão grande que pessoas perdem o sono. A ansiedade é um mundo que não existe, mas é projetado na tua cabeça. É uma realidade que não existe, mas ela está fincada na tua cabeça e normalmente povoada por medos obscuros. Poxa, eu não vou bater essa meta, eu vou perder o emprego, até achar outro, vou perder a escola do filho, vai atrasar a parcela do carro, a parcela da casa, vai dar problema aqui em casa, minha mulher não arrumou emprego ainda, pronto, acabou a vida da pessoa. E ela não vai performar. Olha que mundo estranho que vivemos, né? Mas algumas pessoas colocam isso como bandeira e elas ficam no máximo 2 anos na empresa. Elas percebem o estrago que estão fazendo e vão pular para outra empresa fazendo o seu estrago. Isso permeia muito ainda o mundo corporativo. Muito. Então, acho que aqui é um lugar de fala que a gente pode abertamente falar isso. Não estamos citando empresa eticamente aqui, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui, com certeza está nomeando, inclusive, pessoas enquanto isso é dito. Se não for a própria pessoa que é o agente disso, está na hora de dar uma revisitada. Bom, sobre a sustentabilidade que nós podemos ter aqui, né? Sustentabilidade foi muito associado a ESG, a questões ambientais, né? Mas a palavra sustentabilidade, ela vem justamente da continuidade, até da economia circular também, né? Então, isso é importante na medida em que governança, ela pode traçar uma eu não diria traçar regras, mas ela passa a ser uma casa de referência, assim como a SPM é a powerhouse do marketing, né? A governança passa a ser uma powerhouse dos métodos da empresa. E isso traz segurança para as pessoas, isso traz calma para as pessoas. O sustentável aqui significa que as pessoas dialogando melhor e se comunicando melhor na empresa, através de métodos e processos que todos conheçam, isso vai facilitar a vida das pessoas. Isso vai torná-las mais tranquilas e evitar, em partes, essa ansiedade que eu falei aqui. E uma coisa, uma provocação, né? Quem vai ser descontinuado, jogado na geladeira ou mandado embora da empresa porque seguiu o processo? Ah, Daniel, perdemos aquela concorrência lá, horrível que você fez. Sim, eu segui o processo, mas não era para seguir. Ué? Como não? Eu deveria fazer alguma coisa à parte, então, do que eu acho. O Daniel, a maioria, se não quase todas as coisas erradas, os desastres na empresa ou nas empresas, começa pela primeira pessoa do singular. Eu. Eu fiz assim porque eu achei, porque eu. A empresa representa processos e processo está ligado a nós. Esse é o ponto, né? Então, eu acho que a sustentabilidade aqui, ela está ligada a essa continuidade da empresa, que está ligada à governança, e a governança ela é muito forte. A gente discutiu isso na Câmara Americana, assim, né, de Comércio, Brasil e Estados Unidos. Então, isso é muito forte mesmo, né, para deixar evidente que em qualquer segmento é fundamental que você tenha o lastro da continuidade no que você está fazendo, né? E cada um fazendo a sua parte. Processos dentro de governança deixam isso muito claro. Bacana isso que você trouxe, que eu costumo dizer para as pessoas que previsibilidade se dá a partir de processos. Uhum. E previsibilidade com processos transparentes e um passo a passo diminui o medo e a ansiedade das pessoas, Exato. né? Isso é um fato, né? É. Só que a gente está vivendo uma era, Daniel, que as pessoas falam, não, o processo é uma coisa muito quadrada, que deixa a empresa achatada, o negócio é jogar tudo na IA, cada um faz o seu e pronto, Uhum. né? Não, aí vira listinha de tarefas, cada um faz o que acha que tem que fazer, sem um esforço coordenado. E a Pois é, pessoa acha que está trabalhando menos ainda, né? sim. Então, não é bem isso. E por último, eu gosto de falar para as pessoas que as regras e processos servem para nos proteger, Sem dúvida alguma. que é o que você acabou de dizer. Se você Sem seguir o dúvida. processo, quem vai falar contra? Meu, eu segui o processo. E processo. Né? Ah, mas não era para seguir, então. Então, por que existe o processo? Explicando aqui. Aí entra o nobre senador novamente, né? Nobre senador, entre com um projeto de lei para que possamos mudar a lei do jeito que ela está institucionalizada. Que Pronto. maravilha, que maravilha. É interessante que essa prosa nossa aqui, como a gente fala lá em Minas, né?
a gente está falando muito mais de princípios e fundamentos do que o que vem em cima deles. Exato. E Na quando a gente essência, sim. fala de essência, princípio e fundamento, o que vem em cima roda muito mais suave, né? Exatamente, Muito mais exatamente. suave. É a base, é a base. E conectando com uma das postagens que eu vi que você replicou da Paula Botelho no LinkedIn, você Uhum. falou sobre uma questão da comparação de autoridade dos bastidores lá no futebol do Rodri versus o barulho midiático do Yamal, né? Eu queria saber de ti, para quem nos escuta aqui, como que você enxerga, porque você fez uma pergunta provocadora para as pessoas responderem. Foi ela, foi a Paula que fez. Isso, mas você também fez uma pergunta em cima pedindo para o pessoal comentar, né? Aham. Em cima dessa provocação, eu queria saber como construir uma reputação relevante, por assim dizer, principalmente nesse mundo digital, sem virar escravo do algoritmo. Qual a sua Hum, perspectiva? É possível ou isso não é possível? É sim, e quando publicar esse vídeo aqui, quando publicar esse podcast aqui, publica com arroba também da Paula Botelho, porque ela está produzindo um material muito interessante, né? Ela tem uma visão muito legal de mercado e tudo mais, e eu vou traduzir aqui as palavras dela também, que eu concordo muito, né? Ela pergunta o seguinte, a Paula, né? Quem é você quando você tira o crachá da empresa? Quem é você quando você sai da empresa? Eu cometi esse pecado capital quando eu estava na Oracle, né? Eu era o Reinaldo da Oracle. As portas se abriam. Eu ouvi Sobrenome até Oracle, né? exato, Oracle global ainda, né? Não era Oracle do Brasil, era da Oracle Corporation, né? Então, eu ouvi o barulho dos sinos, dos anjos, oh, quando eu passava, né? As portas se abriam, né? Quando eu ia para evento, tudo, não, vem cá, senta aqui e tal. Quando eu virei Reinaldo Nogueira, e é tu? Que você está fazendo aqui? Né? Ah, da Oracle. Ah, tá, você trabalhou lá, né? Ah, tá, vamos tomar um café qualquer hora dessa, tá? É, quando você está numa empresa muito bem conceituado, cargo legal, salário legal, benefícios, tudo que começa com L de legal aqui, as pessoas te chamam, aquela coisa toda, né? Quando você vira você mesmo, né? No caso, deixa eu particularizar aqui, quando eu virei eu mesmo, aí eu percebi uma coisa que a Paula tem falado com muita propriedade agora, né? Eu não restou muita coisa. Eu foquei muito na carreira e no sobrenome Oracle, né? E aí construir essa identidade de marca, identidade de persona, dá para ser feito, sim. Mas só que isso não decola como um foguete, decola como um avião, um A380. Ele é pesado, ele é grande, só que ele vai decolando aos poucos. Não espera retorno logo na primeira semana. Poxa, acabei de publicar, falei um negócio super interessante, todo mundo gostou, inclusive tive até uns 800 likes, mas ficou nisso. Não está dando nada, tal. Já deu muita coisa. Antes de publicar, você tinha 0 likes, as pessoas nem sabiam que era você, né? Agora você publicou, você tem 3 likes ali. Vai aos poucos, daqui a 6 meses você está com 40 likes, daqui a 2 anos você está com 6.000 likes. Você vai construindo identidade de marca. E é na fala da Paula Botelho que é exatamente isso, né? Quem é você quando você tira teu crachá? Eu acho que você pode, afirmo, aliás, que você pode construir a tua imagem a partir dos princípios, dos valores, do que você acredita ser de fato a mensagem que você quer passar. Né? Então, independente do lugar que você estiver, olha, vou pôr uma roupa aqui de briga e vou embarcar que eu tenho que dar uma palestra segunda-feira em tal lugar, né? Hoje é sexta-feira à noite, estou embarcando. Você está totalmente despercebido lá no meio da multidão, né? Mas quando alguém senta para bater o papo com você, a tua mente ilumina do mesmo jeito. Só que ainda nós vivemos aquele negócio que temos que ter a capa do emprego, a capa da empresa, a capa do cargo, né? Bom, mantenha a capa da tua empresa, do cargo, isso não é um problema, desde que estejam equiparados na altura. O problema é o cargo estar mais alto que você. Nossa, fantástico. Fantástica essa visão.
E esse mundo imediatista que a gente está vivendo faz as pessoas acreditarem que da noite pro dia vai viralizar, vamos brincar assim, Ah, tranquilo. né? Eu vou estar com um cordão aqui de ouro pendurado assim, rapidinho, aqueles óculos diferentões lá e tudo mais, né? Aham. Tem um nome aí que eu esqueci, e pronto, eu vou estar fazendo um baita sucesso, né? Simples Como assim. diz a meninada, SQN, né? Só que não. Só que não. Boa, boa, boa. Meu querido amigo, eu adoraria ficar com você aqui mais tempo conversando. Mas a gente tem limites na vida, como tudo, né? Brincando Claro, aqui. Nós vamos ter que marcar outra prosa para continuar isso aqui, porque bora. tá muito gostoso falar contigo, muito bom demais da Obrigado, conta. obrigado, E, obrigado. e de verdade, agradeço de coração sua Isso, disponibilidade, seu tempo. parceiro. É, e para a gente encaminhar para os finalmente, é, como você aprende mantendo cuidado do corpo, da mente e das relações? E junto disso, que mensagem atemporal você poderia deixar para os nossos ouvintes aqui? Que você, vamos supor que você vai ouvir essa mensagem daqui 100 anos e ela ainda serve. Vamos lá. Bom, daqui a 100 anos, provavelmente o meu São Paulo não vai ser campeão ainda, tá? Do jeito que está muito difícil. Quem é São Paulino sabe do que eu estou falando, tá? Aham. Está muito difícil. Nesse momento exato, estamos a 10 partidas sem ganhar, rumo à segunda divisão com sucesso. Bom, feito o desabafo aqui, eu entendo que existe um tripé aqui, uma trilogia super bacana, que é o CRA. É ciência, religião e arte. Como equilibrar tudo isso, você estava perguntando, né? Eu entendo muito que absorver conhecimento, informações para produzir conhecimento é fundamental, que é a ciência. A religião é o equilíbrio que cada um segue da forma que achar, inclusive religião, no conceito amplo, tá? Olha, eu não acredito em nada, aquela coisa toda. Tudo bem, a gente respeita todos os credos aqui e todas as frentes, né? Mas o fato de você pensar alguma coisa, projetar alguma coisa, já é um ato de acreditar naquilo que você não está vendo. E na religião isso tem nome, chama-se fé, né? Então, ter a fé também vai te ajudar, né? E a arte é o diferente, a arte é o inusitado, a arte abre caminhos na sua mente, né? Ontem ainda assistia um documentário sobre a Elis Regina, nossa cantora, para quem não conhece, gerações mais novas, pesquisem que foi Elis Regina, né? E estava vendo lá o filho dela, o João Marcelo, a Maria Rita, né? O César Camargo, tudo nome dos pais também, né? E estava com a minha esposa assistindo, né? E quando eu falei de arte, só para fechar aqui o tema, né? A primeira música que eu aprendi na vida foi meu pai que me ensinou. Estava sentado, eu era pequeno demais, eu lembro de eu olhando para cima, sentado no sofá, devia ter 6 anos de idade, como eu falei, eu tenho 60, e era uma música de Elis Regina, cantando: é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco é um toco sozinho, né? Então, aquilo me fez, na arte, imaginar que era 6 anos de idade, né? Então, eu imaginava uma rua com fim, é pedra, é pau, é toco, acabou, aquela coisa toda, né? E da minha esposa, ela sempre gostou da música que Elis Regina também performava, que eu quero uma casa de campo. Ela sempre imaginou a casa de campo, né? Então, que aliás, uma curiosidade, ficava aqui no bairro da Cantareira, aqui em São Paulo. Essa era a casa de campo de Elis Regina, né? Então, ciência, religião e arte equilibrados permite a você a estrutura da ciência, a fé e o acreditar da religião e o mar aberto da criatividade da arte. É assim que eu procuro equilibrar. Amei, amei. Meu rei, muito obrigado de novo. Onde as pessoas te acham para que a gente possa te marcar aqui no arroba e conversar com você? Olha, em 2 lugares, tá? No LinkedIn é barra Reinaldo Nogueira. Tem lá outro Reinaldo Nogueira, xará lá, mas barbudo e esquisitão, assim, só eu, tá? Então, barra Reinaldo Nogueira, tudo junto, Reinaldo Nogueira, no LinkedIn. E no Instagram, eu não sou sério lá não, tá? Eu só coloco piadinha lá. Arroba prof, P-R-O-F, ponto Reinaldo, ponto Nogueira.
Maravilha, Tem que encerrar. maravilha. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Todo mundo quiser continuar lá. Que show de bola, que show de bola. Muito obrigado mais uma vez. Isso. Querido ouvinte, nos viu, nos escutou até aqui. Tenho certeza que ficou com um gostinho de quero mais, né? Eu estou com um gostinho de quero mais. Obrigado. Deixo aqui a sugestão e o pedido que gostou, compartilha com os amigos, dê o like, faça tudo aquilo que as redes sociais pedem e a gente se vê em breve. Muito obrigado!